Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver a seguir é um corte do podcast da Semente. Para quem não conhece, o podcast Educação Audiovisual na Prática é um trabalho em que a Semente convida professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores e outros profissionais da área da educação, do audiovisual, da comunicação e das artes. E a proposta com isso é que a gente possa apresentar experiências que foram realizadas no chão da escola e refletir sobre temas, questões, conceitos que são importantes para que as professoras e professores possam se apropriar das metodologias audiovisuais e desenvolver práticas com seus estudantes. O corte que a gente vai exibir agora é o trecho de uma conversa que a gente teve com Valdenise Pimentel e Beth Carmona a respeito do Cineclube Escolar. E nesse trecho a gente fala um pouco sobre a potência pedagógica do Cineclube na ampliação dos espaços de escuta e de diálogo e, consequentemente, no desenvolvimento da oralidade das crianças. Então, se você gostar desse debate, quiser acompanhar a reflexão toda, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição aqui do vídeo para você poder ver ou ouvir o episódio completo. Então é isso, um abraço e até a próxima. Um aspecto que eu queria só, assim, trazer aqui, porque eu fico pensando sempre nisso, né, de quem está ouvindo a gente, e professores que podem estar se animando, né, com essa possibilidade de realizar um cineclube na escola, né? E aí tem um aspecto que também ouvindo vocês me veio uma lembrança muito forte, né, que é esse lugar da escuta das crianças, né? E assim, um lugar para a gente ouvir realmente, nós adultos, educadores, ouvir o que as crianças têm a dizer, né? E essa para mim, é uma questão importante, porque está nesse lugar da oralidade, né? Desse eu posso falar, né? Assim, eu acho que é um aspecto que me chama muita atenção nesse lugar do cineclube na escola, né, da confiança que as crianças têm, né, desse espaço, né, em que elas estão todas ali, e normalmente são, pelo menos as experiências que a gente teve, são grupos grandes, e elas têm uma confiança de estar ali e poderem falar o que elas sentiram em relação aos filmes vistos, né? E isso para mim é muito muito importante assim pensar, né? Se uma dificuldade que as professoras podem, sobretudo professores da infância, né, da primeira infância, ou professores do Fundamental 1, assim, uma dificuldade de pedir para que as crianças se expressem, né? E aí a gente viu justo o contrário, né, Val? Que a partir dos filmes, o quanto elas abriram, assim, para falar, se expressar, e chamando muita atenção, assim, das professoras, quando viam, né, que, bom, na minha sala essas crianças ficam é, é, envergonhadas, enfim, não se sentem à vontade. E no cineclube não, isso se abre, assim, me parece uma coisa importante, assim, de ser destacado, sabe? Ana, tem dois elementos aí, a partir da tua fala, que eu acho que é imprescindível que a gente atente para eles. O primeiro é o nosso silêncio. Acho que nessa experiência eu pude perceber que o maior desafio nosso, enquanto adulto, né? De silenciar, de silenciar para ouvir, para deixar que a criança ocupe esse lugar da fala. Né? Agora é a vez, se você pode ocupar esse lugar, agora é seu. Aqui agora a gente abre para essa roda de conversa. Como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está ouvindo um ao outro, se entregando nesse processo. Então, esse é o primeiro desafio, é a gente silenciar. Porque na escola, parece que a gente internalizou que o tempo todo a gente precisa estar falando, né? É como se a gente tivesse o tempo todo que está no movimento de comando, de orientação, de dizer, coloca aqui, fica aqui. E quando na experiência cineclubista a gente silencia, aí a gente, como? Aí na sala, ele não falava muito, e por que agora está falando tanto assim? Talvez a gente precise se enxergar um pouquinho nesse processo. Né? Não, será que não precisa um pouco do meu silêncio para se deixar levar nesse processo? Porque as crianças falam, elas falam. Elas, quando têm oportunidade de dialogar, e a experiência também entre os pares, né, Ana? Quando eu pude
identificar, né, a partir da fala de vocês, de que nós estaríamos ali com um grupo grande de crianças, eu pensei, isso não vai dar certo, não vai. Muita criança no lugar só, vai ser uma barulheira sem precedente. E aí a gente percebe agora, né, depois da pesquisa, que não é bem assim, não, pelo contrário, as crianças, elas sabem também aprender a esperar a sua vez, elas são capazes de aprender a esperar a sua vez, olha só, eu aprendi isso, depois já de alguns aninhos na frente, né? Elas podem, e elas são capazes de aprender muita coisa ali nesse lugar. E elas são encorajadas pelos seus pares, né? Então, a gente percebe que quando uma criança começa a falar, a outra parece que diz, bom, se ela falou, eu também posso. Então, e se a outra falou e a minha vizinha falou, eu também posso falar. E aí eu concordo e eu discordo. Eu posso até discordar. Então, esse encorajamento nessa relação com os seus pares, eu acho que é fundamental a gente perceber isso. E essa nossa quietude, né? Uma das coisas que a gente pode... mas os filmes que nós vamos exibir, a Ivete vai conversar um pouquinho mais conosco sobre a questão dos critérios, né? Da importância da gente sermos bastante atenciosos nesse aspecto. E será que elas vão gostar dos filmes que nós vamos exibir, os curtas? Porque, às vezes, na maioria das vezes, vai muito numa direção que elas não estão muito acostumadas. Mas o gosto é uma construção, e esse contato com essa obra que está sendo ali apresentada, e elas vão também fazendo as suas leituras, e vão se aproximando dessas obras, e vão aprendendo a gostar, e vão aprendendo a partilhar, e que a experiência cineclubista ela é antes, durante e depois. Porque nos corredores, quantas vezes a gente, e nas salas, né, de aula, a gente, quando elas voltavam, elas continuavam conversando. Elas resistiam, sempre diziam, nós sempre dizíamos, né, não há obrigatoriedade nenhuma de registro. Vocês não são obrigadas a desenhar e a escreverem. Mas, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. E quantas delas registravam do seu jeito. Essa semana, né, na última sessão Cineclubista, eu recebi uma cartinha, aquelas que a gente recebe com a letra assim, que você tenta decifrar um pouquinho como é que está ali, mas ela leu para mim assim, eu gostei. Só isso, eu gostei. E eu guardei com muito afeto. Só foi uma criança de umas 150, porque eu fiz nos 2 turnos, uma cartinha. Toda enroladinha assim, toda embrulhadinha, só tinha assim lá dentro. Eu gostei, só dentro. Eu gostei. Isso é lindo, por isso que eu sou apaixonada. Olha, essa coisa da escuta, né? Enfim, eu vou ter que falar, né? Mas tá essa questão da escuta infantil, do lugar de voz da criança, que a criança tem que ser escutada, né? Vamos ouvir as crianças. Isso é um mantra que está nos nossos meios, né? Hoje, né? Que se descobriu um pouco que a infância é esse momento tão especial. Que bom, né? Mas me ocorreu que todo mundo fala em escutar a infância e não fala como. E aqui eu acho que está explícito o como, né? E o mais interessante do momento do depois da fruição da obra, né, é justamente o tal negócio assim, ó, aqui não tem certo nem errado. Você pode dizer o que você quiser, o que você sentiu, porque o que eu acho é diferente do que ele acha, e o que ele acha não é certo, e o que eu acho não é errado. Então, eu acho que o medo da expressão, né, de se expressar, que a escola traz muito isso, essa coisa, né? Errei, acertei, vou falar besteira, não vou falar besteira, mas isso não ocorre só com as crianças.
Isso é uma metodologia que nós, no ComKids, no nosso trabalho, a gente usa também com os adultos. E usa também com os produtores, e usa também com os grupos de discussão. Porque a gente tem vergonha, né, de falar uma besteira. Eu achei, por exemplo, que aquele personagem estava mal colocado, aquela fala na boca dele não fez sentido. Mas eu tenho medo de dizer isso, porque quem sou eu, né? Não sou o diretor, não sou o escritor, não sou. Mas, se eu senti isso, se eu pensei aquilo, é legítimo que eu me expresse, que eu diga, e que isso, de repente, uma outra pessoa diz, sabe que eu concordo com você? Eu achei isso também. Isso também eu pensei. Então, isso é muito importante na vida, não é? Claro que com as crianças é uma prática que eles vão carregar para a vida, né? Mas hoje, esse tipo de dar voz, né, nesse tipo de situação e através de uma história, de uma narrativa, de uma imagem, é uma técnica muito boa, né? É um como, né? Vamos ouvir as crianças, né? O que é ouvir as crianças? Ficar perguntando, ficar... O que é ouvir a criança? Então, está aí uma prática linda, né? De ouvir a criança.